dia. Hoje nós estamos de volta com o nosso podcast e o assunto de hoje é a relação entre a cirurgia plástica e a psicologia. Hoje nós queremos falar de algo muito além do bisturi, tá? Que é a relação da cirurgia plástica com a saúde mental. E para isso nós convidamos a psicóloga Maristela Castro, que está aqui conosco, para nos ajudar a entender quando que a busca pela qualidade, né, do corpo, pela aparência física, é uma coisa positiva e quando ela pode trazer um prejuízo. Tá? Bom dia, doutora Edna, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou psicóloga, né, já há quase 10 anos já. A minha formação é a terapia comportamental, cognitiva comportamental e também a terapia do esquema, que elas se conversam, né? Então a gente tem uma boa estrutura para atender esses pacientes, né? Essas relações emocionais com as cirurgias, né? Que nem sempre são necessárias, mas aí está muito dentro da pessoa, né? A relação que essa pessoa tem com o seu próprio corpo. Então a gente vai observar isso. Ótimo. É isso que nós precisamos conversar e entender, né? Para cada vez ter mais qualidade, né, nos nossos resultados e menos sofrimento, né? Porque, na verdade, tudo isso pode gerar um sofrimento. Com certeza. Né? Sofrimento emocional, ele é muito importante, impacta na vida, né? Em todas as relações dessa pessoa, né? Com certeza. Então, é muito importante a gente dar ouvido a essas questões emocionais, né? Sim, sim. O que a gente observa é que teve um boom no crescimento das cirurgias plásticas pós-pandemia. É um efeito que a gente fica até questionando por quê, né? Sim. E hoje eu estava até analisando sobre isso. Será que o uso da máscara favoreceu? Porque uma das cirurgias que mais aumentaram a demanda no mundo, mas o Brasil foi campeão, tá? Foram as cirurgias de face. Então, eu fiquei pensando, será que o uso da máscara favoreceu isso? Por um lado, as pessoas falavam, de máscara, quando se operava, ela escondia o pós-operatório. Até aí foi interessante, porque a gente conseguia mascarar, né, literalmente, um pouco. Mas eu não sei, porque aí é só para o pós. Mas o desejo de fazer uma cirurgia plástica, né, na face, por exemplo, a autoobservação, talvez tenha ficado um pouco marcada, porque a gente teve que se esconder. Né? Esconder com a máscara e se proteger, né? Na verdade, e com isso, quando você chegava em casa e você retirava a máscara, você se via mais. Talvez. Eu queria te perguntar, o que você acha disso? Na verdade, a pandemia ela nos fez, esse isolamento que nós tivemos, né? E fez com que as pessoas se olhassem mais também, inclusive nas suas relações pessoais, né? Familiares ali. Então, eu acho que essa máscara, né? Que a gente utilizou por tanto tempo, também fez com que as pessoas se olhassem mais, né? E internamente isso também foi excessivo, né? A gente percebe que o Brasil é campeão, né? Cirurgia plástica já é uma coisa que todos os dias a gente vê a quantidade de pessoas que buscam, e quanto mais cedo também, porque os jovens também estão fazendo muito isso, né? A partir dos 18 anos teve um aumento, né? Assustador. Expressivo, né? Foi. E isso também eu acredito que seja muito das redes sociais, né? Com certeza. As comparações, essas pressões sociais. Mas, enfim, essa questão da máscara, né? Porque a máscara estava, vou usar uma metáfora, ela estava mascarando algumas dores, né? Pode ser, então, verdade. A gente consegue entender que essas dores podem ter refletido a um autoconhecimento, na autoimagem, que é muito importante, a autoimagem corporal, né? Certo. Que a gente pode falar um pouquinho. Porque essa autoimagem, né, é como nós nos enxergamos, como nós nos sentimos, em todas as áreas da nossa vida, não só na aparência, né? Com certeza. Mas a aparência acaba sendo ali o principal que as pessoas, né, se veem. Sim, e às vezes se comunicam, né? Exatamente. Então a máscara, eu acho que
ela serviu para entender, né, como que eu lido com o meu corpo, Sim, né, como que eu me enxergo, a minha autoimagem. Certo. É interessante. Eu concordo com você. Eu acho que provavelmente foi a partir disso, né? Sim, porque sim. Aconteceu assim, um aumento de 40%. Expressivo, né? Muito expressivo. Você mesmo comentou comigo de atender online também. Sim, não é? E a gente começa a se olhar. Sim, não é? sim. Certo. Exatamente isso, né? Então aumentou também essa questão online, né? Que a gente teve até que trabalhar online, né? A gente foi descobrindo online. Então essa percepção, quer dizer, você teria que mostrar o seu rosto, necessariamente. Então isso fez com que as pessoas a percepção aumentasse em relação a isso, né? Sim, e também inseguranças, né? Porque para esse crescimento está muito ligado emocionalmente à insegurança, como essa pessoa se sente. Sim, né? sim. A forma como ela lida com essas inseguranças, né? Que é isso exatamente o que a psicologia vai fazer. Entendi. Né? Essas questões emocionais de como ela está lidando com ela, como que ela está se enxergando e lidando com as suas... Que não é uma coisa negativa, né? Não, é uma necessidade. Exatamente, né? É uma necessidade. Só que quando passa do limite saudável, é um papel saudável. A cirurgia plástica, ela tem um papel saudável. Sim, né? Ela não é vilã e ela também não é milagrosa. Não. É preciso que ela seja vista como uma coisa que tenha que ser legítima, né? Mas para a saúde, né? Para o bem-estar mesmo. Para o bem-estar, para a autoimagem. Às vezes até funcional, alguém que tem um acidente, alguma coisa que se torne também a necessária. Sim, com certeza. Necessária, né? Mas a gente vê aí a progressão de uma coisa que exacerbada, mas que às vezes não necessária. Sim. Né? Aí eu acho que a pegada tem muito a ver com, né, o Instagram, o TikTok, a rede social. Totalmente. Que infelizmente às vezes cria um distúrbio, né? As pessoas começam a ver o outro que pode estar passando por um filtro, né? Sim. Que nem tudo que aparece na rede social é real, né? Você pode maquiar o que você quiser, você pode ficar maravilhosa se quiser, e às vezes o outro que está do outro lado assistindo acha que ele precisa daquela perfeição. Aquela perfeição vai ser no filtro que ele pode fazer. Né? E o filtro de cada um, né? Porque a gente às vezes é o que a gente vê, expectativas irreais. E muita comparação, né, do que o outro tem, a perfeição, né? É igual a gente está dizendo, às vezes tem ali um filtro e a pessoa acredita, né? E ela tem aquele perfeccionismo de estar daquela forma. Quer dizer, e aí acaba se frustrando muitas vezes. Exato, a maioria das vezes. Quando é dessa forma, né? Sim. Porque como não existe uma mágica, né? Você consegue ajustar algumas coisas na cirurgia plástica, melhorar a aparência, rejuvenescer. Sim. Que eu coloco muito, somente a cirurgia da face, né, Maristela? Não é para modificar a pessoa, exceto se ela tiver realmente uma deformidade que ela precisa corrigir. Mas, no geral, a cirurgia da face é para rejuvenescer. É ter uma aparência mais jovial, não modificações, né? E, às vezes, as pessoas criam uma expectativa em cima disso, né? Eu vou ficar mais bonita. Você vai continuar como que você é, mais rejuvenescida. Sim, né? sim. Então, esse efeito manada, né? Como você falou, de querer copiar, de ficar igual a lá um artista ou uma pessoa mesmo da mídia, né? Isso às vezes traz sofrimento, como a gente não vai conseguir atingir aquele objetivo que ela criou na mente, né? Sim, por isso que se torna individual, é muito subjetivo isso, porque ela nunca vai estar satisfeita, né? Essas pessoas que recorrem excessivamente, né? Então a gente tem expectativas irreais e comparações, e a principal coisa que a gente hoje vê é se comparar, e a mídia, ela é um canal para que isso aconteça de forma mais exacerbada também. Né? Então, esse aumento que foi em 2023, teve 3,4 milhões de procedimentos estéticos. Tá? E aí a gente se pergunta, doutora Edna, foi necessário? Pois é, aí Quantos que está. Desses foram necessários? Tá, então desses, 2 milhões e 400 mil no mundo foram de procedimentos
cirúrgicos. E os outros 1.200.000 foi procedimentos estéticos não invasivos, não cirúrgicos. Sim. Mas o Brasil foi campeão. Pois é. E o brasileiro, a brasileira especialmente, o brasileiro também, que o homem está cada vez chegando mais, Sim, né? sim. É vaidoso por natureza, né? Acredito que até o nosso clima favoreça, né? País tropical, a gente se expõe mais. E com isso, a nossa demanda é muito grande mesmo, né? Mas é isso que nós precisamos questionar. Nós estamos aqui para isso, para conversar sobre isso, porque até quando você realmente precisa fazer uma cirurgia? Exatamente. Né? Exatamente. A síndrome dismórfica mínima, para mim, é a que mais preocupa no consultório. Porque não é raro, tá? As pessoas virem procurar um procedimento, ela mal está se recuperando daquele, ela já está falando em outro. E assim vira um efeito, uma bola de neve. Se a gente não tiver alerta, nós cirurgiões, não estivermos alertas para isso com o tempo, né, de trabalho, experiência, a gente observa mais, né? Quando jovem, realmente, eu nem percebia isso muito, não. É interessante. Cheguei a cair em umas situações dessa por não perceber. Olha quando só. jovem. Tá? Hoje a gente percebe muito mais, né? Não tem perfeição, porque eu não sou psicóloga. Não, mas Mas- a imperfeição, que bom que somos imperfeitos, né? Pois é. Então, essa hora, eu acho que quando a gente percebe algum traço de uma síndrome dismórfica, eu acho imprescindível buscar, encaminhar esse paciente. Ajuda, né? Buscar encaminhar para o psicólogo, às vezes até para o psiquiatra. Sim. Porque às vezes exige, tratamento Sim, medicamentoso sim, mesmo. sim. Né? Porque desenvolve aí, né, o que a gente vê aí, o transtorno disfórmico corporal, né? Sim. Que é quando a pessoa entende que ela tem alguma deformidade ou alguma coisa que está na cabeça, que muitas vezes não é real, não significa a realidade, Sim, né? sim. Mas é grave, ela sente aquilo, emocionalmente ela entende que aquilo é grave para ela, né? E está dentro do espectro obsessivo compulsivo. Então, são as pessoas que estão compulsivamente fazendo cirurgias, né? Sim. Fazendo plásticas, e aí com os resultados também, sempre frustrada, né? Com os resultados. Sim. Então, a gente percebe que é um transtorno, né? Sim. Que a gente, nessa área da psicologia, né? Emocionalmente, ela vem trazendo muito sofrimento emocional para a pessoa. Imagino. Então, a gente precisa ver o que está dentro de uma normalidade, Sim, né? sim. E o que está patológico. Certo. Porque repetições, por exemplo, né, de cirurgias, a gente vê que causa um sofrimento emocional, Sim. né, bem grave nas pessoas, não em todas, lógico, mas essas pessoas que têm esse transtorno, a gente precisa cuidar mais e Certo. encaminhar, né? Certo. Porque são questões muito importantes e que a gente deve prestar atenção, porque aquela pessoa está em sofrimento. Sim. Né? O fato, eu quero saber se tem uma semelhança na compulsão por compra. Tem pessoas que têm uma compulsão, não tem? Às vezes sim, né? A gente não pode colocar coisas tudo diferentes. dentro, sim, é dentro de um quadrado, né? A gente pode colocar aí um sintoma de essa compulsão de compras, perdão, para outros transtornos, né? Sim. Mas não, talvez ela possa usar, né? Utilizar esse excesso de compras para tapar alguma falha, alguma coisa que ela queira, alguma ferida antiga que ela tem ali, né? Muitos medos. Então a gente pode observar, mas não necessariamente que isso vá levar a um transtorno disfórmico corporal. Né? Certo. Tá. Então, são patologias parecidas, mas diferentes. Pode levar, né? A Sim. gente tem que observar muito, a gente tem que ter muito cuidado, né? Senão a gente acaba colocando tudo dentro de um saco e as Sim, pessoas não é hoje, assim. né? Elas estão muito ligadas a vou olhar na internet, vou ver os Sim, sintomas. Então a sim. gente precisa tomar um cuidado com isso também, Também, né? pois Para tem esse alertar as aspecto, pessoas. Às é. vezes elas falam, eu tenho isso, tenho aquilo. A gente chega no consultório, né? E eu estava lendo no Google. Não, calma, não é assim, né? Sim. Porque tem vários outros que É interessante, podem ser. né? Porque eu fico pensando,
30 anos atrás, Logo ali. o paciente chegava, ele tinha uma fé cega no que o médico falava. Sim. Porque ele chegava, grosseiramente falando, ignorante no assunto, né? Não tinha rede social. Sim. As pessoas não conseguiam se informar, Sim. porque as informações eram mais só em livros técnicos, tudo mais. E hoje ainda tem aí ainda, né? Tá aí uma boa, Ainda tem aí. uma boa discussão. E aí as pessoas já chegam dizendo técnicas cirúrgicas, elas já chegam quase que com uma receita pronta. Um diagnóstico, né? Um diagnóstico. Elas já chegam com diagnóstico. Sim. Então, hoje, nós precisamos, assim, estar sempre mais atualizados. Sim. Porque a gente é pego de surpresa, né? Porque eles chegam falando coisa... Puxa, eu ainda não ouvi falar disso. Verdade, é. Eles chegam, tem pacientes meus que ficam... Não, mas eu olhei os sintomas, eu tenho certeza que eu tenho isso. Calma, né? Não é assim. Aí você tem que... A gente chama de psicoeducar, né? Olha, vamos ver como é que é isso. Tem que fazer essas diferenças, porque senão as pessoas vão lendo e vão se colocando, se engessando, colocando numa caixinha que às vezes é irreal. Não é bem isso, aquilo. Nada disso. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque né? o que está escrito é uma forma muito técnica, fria. Exatamente, não é? Muito fria. Exatamente. Quando você está junto do paciente, né, você consegue, às vezes, observá-lo com mais detalhe, as emoções, as reações. Sim. E aí você consegue diferenciar que aquele quadro não é Exatamente. do jeito que ele leu. Exatamente. Não é? Principalmente porque a gente tem que pegar, por exemplo, na psicologia, né? A gente pega o que ele está pensando, qual emoção ele está sentindo, qual é o comportamento. Você vê. São coisas necessárias para se chegar, né, a um diagnóstico, por exemplo, né? Então é bem complexo, não é olhar lá, né, na internet, é isso, eu tenho isso, me enquadrar nisso. A gente precisa ter cuidado mesmo. Certo. Uhum. Em relação à necessidade de fazer mais procedimentos, né? A gente colocar esse limite para o paciente. Não que ele não deva fazer, não possa fazer, mas o período próprio, o preparo especialmente, ele está em condições emocionais, até em relação à família, né? Porque na maioria das vezes, quando você vai se submeter a uma cirurgia, você precisa de um suporte em casa, né? Além das férias, né? Alguém que possa te auxiliar no seu cuidado, né? Então, eu acho que... Eu sempre pergunto, você vai tirar férias? Você tem alguém que possa te auxiliar? Né? Qual o período livre que você vai ter para se recuperar? Né? Então, essa colocação... Porque é interessante, como eu falei no início, a pessoa terminar um procedimento, está ainda se recuperando e ela já está pensando em outro. É isso que a gente está falando, né? Porque a psicologia ela vai olhar esses padrões repetitivos. Certo. Né? Se eles realmente acontecem. E é compulsivo isso, né? A pessoa, quando ela tem essa necessidade, vamos chamar de patológica, certo. Né? Porque às vezes, muitas vezes fora da realidade porque dentro dos padrões estéticos ela está até bem, mas ela não acredita. É aquela pessoa que você chega, nossa, mas como você dá bem? Ah, não, eu estou precisando aqui, não estou bem não, né? E às vezes também foi importante a senhora mencionar que a família é um grande suporte, mas ela também, hoje, ela está sendo, por exemplo, cada vez mais a gente falou que os jovens estão recorrendo a cirurgias plásticas, né? E isso tem muito a ver com o que ele tem dentro de casa, espelho dentro de casa também, né? Às vezes mães que também têm os excessos e aí o filho ele se espelha muito nisso, né? Muito nesses exemplos. Então a gente precisa também levar em conta isso, né? Mas sim, a família é a principal rede de apoio, né? Para identificar esses distúrbios, você tem alguma dica para nós, né? Já estamos no mercado há um tempo, mas para os mais jovens, né? Cirurgiões mais jovens,
Quais alguns sinais que a gente possa observar para detectar esses distúrbios? Olha, como eu disse, a gente tem que observar a relação que essa pessoa tem com o corpo, né? Isso é a primeira coisa, é muito importante, porque se for uma coisa que de repente ela queira fazer para melhorar o aspecto, né? Ficar um pouco mais, eu não diria jovem, porque isso é uma busca eterna, sim, né? Que a gente tem que perceber o quanto eu me coloco ali, o que é real para mim, sim, né? Porque às vezes essa questão da expectativa irreal é muito importante. Essas repetições, né? Sim. Compulsivas de fazer uma cirurgia com pouco tempo, faz uma cirurgia, daí a pouco tempo faz outra, né? Essa frustração, cada vez que faz uma cirurgia, ela está sempre frustrada, né? Então a pessoa, ela até às vezes, ela esconde algumas partes do corpo, por exemplo, que ela não gosta, sim, ela sempre está falando repetitivamente naquela parte, né? Autoimagem, autoestima baixa, a gente precisa muito olhar isso, sim, sim, né? Mas essas repetições são às vezes desnecessárias, a gente tem que observar se ela realmente é necessária ela fazer aquela cirurgia, né, ou não, mas eu diria que baixa autoestima, essa questão de se olhar no espelho, tem gente que, ou então não quer olhar no espelho, né, ela fala, sim, eu não quero me ver, eu não quero me perceber enquanto eu não fizer isso, enquanto eu não fizer aquilo, isso torna-se para sempre quase, né, sim, essa busca constante para sempre. Então são padrões repetitivos que a gente vai observar nessa pessoa, né? Como a exemplo desses que eu dei. Tá, ótimo. Porque isso também, só para finalizar, sim, a gente tem que ter também a percepção que isso pode causar uma ansiedade, depressão, certo, né? São coisas bastante importantes que vão causar sofrimento emocional a essa pessoa. E elas caminham juntas, né? Com certeza, né? Mas existe ali um excesso que a gente precisa prestar muito atenção, porque o que essa pessoa está tentando, né, camuflar, digamos assim, certo, esconder, que feridas são essas? Sim, né? Sim. Então a gente precisa observar e também eu penso que se o profissional tem alguma dúvida, encaminha, né? Encaminha para a gente poder ir uma conversa, né? Porque é multi, né? Profissional, uma claro, pessoa que está, né, num sofrimento desse, ou está fazendo uma cirurgia plástica, ou vai fazer uma cirurgia plástica, né, ou outra cirurgia, né, mas a gente está falando aqui especificamente na cirurgia plástica, ela precisa de um acompanhamento emocional também, né, porque o físico modifica muitas vezes. Exatamente. Né? Porque nós estamos falando mais da cirurgia, mas os procedimentos estéticos, né, que não invasivos e não cirúrgicos, né, mas os preenchedores, o próprio botox, né, os bioestimuladores, estão nessa baila, né? Sim. A gente também tem assistido muito exagero, né? Sim. Ao ponto das pessoas ficarem um pouco deformadas. Exatamente. E o que eu estou ficando um pouco assustada é da pessoa não estar se vendo. Ela não vê que aquela modificação mudou completamente o perfil, né? Especialmente na face, que é onde são feitos a grande maioria, né? 90% dos procedimentos estéticos são na face, e às vezes as pessoas estão ficando realmente com excesso, né, gritante, né? De longe você percebe que fez alguma coisa. Então a perda da naturalidade. Isso, infelizmente, está acontecendo. É o que eu volto a falar, efeito manada. Você viu na rede social um bocão e você acha que você precisa de um bocão. Porque o que mais me chama a atenção é o contorno dos lábios, né? Eu falo, gente, nós não somos patos. O pato tem o biquinho arrebitado. Nós não, nós precisamos de um lábio desenhado, torneado, mas não excesso. Esse excesso deforma. Né? E a gente está percebendo muito, com uma frequência grande, essa solicitação, né? E aí eu acho que é o distúrbio da autoimagem, né? Sim.
Porque, por exemplo, a aceitação é a principal coisa, né? Certo. É a principal questão que a gente tem que observar nessa pessoa. Ela se aceita, de fato, né? Ou ela está querendo seguir padrões também, né? Querendo não, de uma certa forma, né? Ela tem algumas questões internas que a gente precisa observar, né? O psicólogo vai observar muito isso, que está levando ela a esse efeito manada, né? E a não se perceber. E ela não percebe. Às vezes a gente fala assim, mas não é possível que fulano não está vendo, né? Igual a senhora falou, o vulcão, que não fica bem às vezes. Sim, né? sim. Às vezes não combina com o formato, às vezes um rosto super delicado. Exatamente. Que não pede, não é? Exatamente. Mas são esses padrões, né, que se seguem e que são irreais para mim, por exemplo. Eu quero ficar igual a não sei quem. Né? Agora, existe um sofrimento ali, emocional muito grande, mas existe também a gente trabalhar com essa pessoa, essa questão de se aceitar. Né? A autoaceitação tem muito a ver com a autoimagem, lógico. Sim, né? sim. Porque a autoimagem é como nos vemos, nos enxergamos, né? Nas áreas da nossa vida, não só a autoimagem, mas também nessas questões internas de como, né? Quem somos. Sim, né? sim, sim. Na verdade, né, com a vida, com a experiência, a gente começa a pensar e acreditar que praticamente todos nós precisamos, pelo menos, um período de terapia. Mas eu recomendo. Recomendo muitíssimo. Porque para esse autoconhecimento, para a gente sofrer menos, na verdade, né? Eu acho que quando a terapia, né? Ela traz essa autoobservação, né? Essa ressignificação, né? Porque a gente, por exemplo, a pessoa que recorre muito, né, às cirurgias plásticas, ela precisa de verdade entender que essa observação dela, essa percepção dela é que está distorcida da realidade. Então, nós, né, vamos fazer, a psicologia vai fazer muito isso, né? Certo. Intervir nesse sentido, porque se auto-perceber é de fato uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas falam, né? Eu tenho que tratar isso, tratar aquilo. E a questão emocional é deixada de lado, como se fosse pouco importante. Sim. E ela é muito importante. Na verdade, ela é mais importante. Ela comanda, né? Muita coisa na gente, né? É verdade, né? Para ter uma ideia de como preparar um paciente para um resultado, para ele também não se decepcionar, né? Aí voltando, né, para a cirurgia mesmo, examinar o paciente em frente ao espelho. Você falou que às vezes as pessoas não gostam de se ver, né? E eu já tive paciente, prefiro não ficar em frente ao espelho. Às vezes a gente tem os dois lados, aquela que se olha o tempo inteiro, ou então é aquela que não quer chegar perto do espelho. Exato, né? Exato. Então, eu gosto de mostrar ao paciente, né, conversando com ele, mostrar em frente ao espelho o que é, me mostrar o que está incomodando, porque ali a gente vai ver, é real? Aquilo tem realmente razão de ser? Significado para isso, né? Tem, né, para ser submetido a um procedimento. E o que vai melhorar? A gente mostrar onde ficam as cicatrizes, o quanto que a gente consegue melhorar, porque nós temos limitações também. Né? E o paciente entender isso, que às vezes é uma troca. Né? Especialmente, por exemplo, a cirurgia de abdômen. Você vai tirar um excesso de pele, um excesso de gordura, mas você vai ter uma cicatriz, e uma cicatriz longa. Apesar dela ser, na maioria das vezes, bem colocada numa região do biquíni, né, numa região que você esconde com uma roupa íntima, mas vai existir uma cicatriz. Com certeza. Se ela for de boa qualidade, ótimo. Você não vai quase nem perceber, nem as pessoas. Mas ela pode não ser de boa qualidade. Né? Essa compreensão a gente não pode omitir. Né? A gente precisa colocar o que pode acontecer no pós, que pode trazer uma decepção, né? Uma insatisfação. Exatamente. Fazer uma preparação dessas limitações, o quanto tempo ela vai ter que ficar, né, em repouso, por exemplo, né?
o quanto vai ter aquela cicatriz, né? Aquela cicatriz vai representar para ela isso que a gente vai... Exatamente. Né? Porque tem alguma... Igual a senhora está falando, como cirurgiã, a senhora entende, né? Das cicatrizes, o quanto vai ter outras cicatrizes internas, vamos fazer essa... Sim, sim. Então, assim, preparar essa pessoa, educar essa pessoa, né? Do que ela vai enfrentar, do desconforto. Porque eu acho que a realidade a gente precisa falar para o paciente, sim, né? Porque o que é que você vai enfrentar? Ah, não, é tranquilo. Não, vai sentir. Sim, né? vai. O quanto você está preparado para isso? Porque também tem isso. Às vezes as pessoas, eu vou fazer, mas eu tô com tanto medo de sofrer. Vai sofrer. Vai, né? A gente tem que ser um pouco, tem que ter a realidade, sim, né? Mas sim. Essas limitações físicas, que tem muita gente também que é muito ativa, né? Que são pessoas difíceis, às vezes. Então, a gente vai ter que lidar e educar mesmo. Eu digo que a gente educa essas pessoas, né? No pós-operatório, principalmente. Olha, e às vezes, com o sofrimento, você aprende alguma coisa também, infelizmente, né? Não pelo amor, mas pela dor, como pela dizem, dor. né? Recentemente, eu tive uma paciente que foi interessante que falei que ela precisava no mínimo 15 dias para se recuperar, mas ela não levou isso muito a sério. É aquela pessoa meio workaholic, tá? E ela meio que queimou etapa. Ela assumiu uma viagem com 10 dias de cirurgia. E eu falei, mas você não pode dirigir? Não, eu já arrumei alguém, vai me levar. E ela tinha uma viagem para fazer no trabalho. E quando ela voltou, ela ficou uma semana fora. Ela voltou tão arrasada, porque a cicatrização dela não foi boa, tá? Ela teve problema, abriu pontos, e foi realmente, ela não seguiu o pós-operatório. E ela falou, mas eu me arrependi amargamente, porque eu coloquei no meu WhatsApp, estou de férias, mas ninguém respeitou. Mas, na verdade, ela não se respeitou. Exatamente. Porque solicitaram que ela fizesse uma viagem ainda, com atestado, tinha atestado médico. Olha só. Mas ela voltou chorando, assim, muito triste. Por que eu fiz isso, sabe? Então, assim, a pessoa tem que realmente levar a sério. Ela falou, cuidado, né? Ela falou, tudo, agora eu entendi por que o atestado era de pelo menos 15 dias, talvez prolongado, e a senhora falou que precisava, e eu não levei a sério. Pois é. E aí, então, isso... essa busca, né, impulsiva e compulsiva, a gente fala, né? Sim. Ela está muito ligada também ao quanto essa pessoa quer, né, ficar num padrão dos outros. Ela sempre quer o outro, sempre essa comparação com o outro, né? Mas também é uma questão de os profissionais, né, se atentarem também, porque essa pessoa ela vai sempre dizer, eu fiz, não fui eu, a culpa não é minha, né? Ela não se culpabiliza também, ela não se responsabiliza. Eu achei interessante porque ela se responsabilizou, sabe, né? Mas muitas vezes não. O paciente não. Ele responsabiliza o outro porque ele não quer se responsabilizar. Infelizmente, né? A maioria. Então aí já também é um reforço. Não, então vou ter que fazer outra cirurgia. Né? Uma coisa vai também. Se colocando aí, né, uma atrás da outra aí. É um gancho para ela já solicitar outro. É um reforço, né? Para quem é compulsivo, então, é um reforço. É verdade. Eu já cheguei a recusar fazer procedimento em algum paciente que eu consegui perceber esse padrão, tá? Alguns ficam um pouco revoltados, tá? E vai procurar alguém que faça, né? Sim. Já aconteceu. Sim. E tem alguns que acordam e que vê, puxa, que bom que você falou, para mim eu estava precisando e tal, né? Então, essa nossa percepção, eu acho que ela é importantíssima. Sim. Porque não é perder um paciente, né? Na verdade, é ganhar, porque pode ser que ele não faça, mas que ele vai indicar alguém, porque ficou satisfeito com a sua colocação. Né? Então, e é ético isso, né? Trabalhar dentro de uma ética, dentro de um valor também, né? E essa questão é muito importante, porque aí você vai observar, a senhora até perguntou, né? Quanto que a gente vai observar? É aquele que não aceita um não, né? E aquele que não, olha só, ele já está ali com uma autoimagem mais
com uma aceitação melhor, Certo. né? Aquele que não tem, ele vai dizer, não, então vou procurar outro. E muitas vezes procura e pode se frustrar, né? Pode se frustrar ainda mais, né? Porque a Certo. gente tem que também observar essas questões de do que eu vou, não só o que eu vou fazer, qual o procedimento, mas com quem eu vou fazer. Sim, né? sim. Porque isso é muito importante, buscar isso, porque as pessoas também atrás dessa compulsão, elas estão procurando profissionais, né? Que realmente elas precisam ter cuidado, um pouco mais de cuidado. Que faça qualquer coisa, né? Exatamente, em prol da satisfação, mas será que aquela satisfação é real? Será que aquele paciente não está exagerando? Porque ter essa consciência como profissional também é muito importante, né? Então, a senhora, como teve com essa consciência, eu acho que mais ajuda, e tem que ser assim. Ela tem que ser positiva, né? Com certeza. Positiva para a vida dessa pessoa. Lados. Sim, né? Com certeza. No pós-operatório, já tivemos paciente com frustração, né? Sim. Por a gente não ter percebido que a autoimagem dela, né? Ela não se aceitava, com certeza, né? Com certeza. Eu tive um caso muito interessante que eu até levei uma vez no congresso. Foi o único caso meu. E quando eu levei para o congresso, outros colegas falaram que também tiveram. Que foi colocação de prótese. E a paciente, com uma semana, ela estava totalmente frustrada e não aceitava aquele corpo estranho. Foi uma rejeição emocional. Ela não teve rejeição do produto, nada. A mama estava perfeita, não tinha nada. Mas ela não aceitou ter um corpo estranho. Foi muito interessante. Eu nunca tinha tido esse caso. Já deve ter mais de 10 anos. Sim. E ela voltou, foi até perto do feriado de carnaval, e ela me ligou, mas ela estava chorando, desesperada. Olha só. Desesperada. E eu acabei operando ela dentro do feriado. Porque ela chorava, ela não aceitava. Revertia a cirurgia. Olha só, que porque ela não aceitava de forma nenhuma. E como ela tinha um pouquinho de flacidez, não era muito, nós conversamos, ela ia ter um pouquinho mais de cicatriz, mas ela preferiu do que ter a prótese. As próteses que para ela era um corpo estranho e aquilo estava agredindo ela. Foi muito interessante. Eu levei isso. Que interessante. E aí os colegas falaram, não, eu também já tive. Então tinha lá uma meia dúzia de colegas que tinham passado por uma situação dessa, sabe? Que eu achei muito, assim, inusitada, sabe? Quando a gente está, né, fazendo essa questão de um diagnóstico, por exemplo, e a gente está cuidando de uma pessoa com esse exagero todo, né? A gente fala que a gente faz uma reestruturação cognitiva, né? Uma ressignificação. Então, eu diria que essa paciente fez essa reestruturação mesmo depois de ter colocado. Pode ser. Né? Pode ser que ela esse arrependimento, né? Poxa, por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem também, por exemplo, indicar uma pessoa antes de ela fazer a cirurgia é muito interessante. É o ideal, né? Seria o ideal, né? Porque aí a gente vai perceber se essa pessoa está preparada, se ela realmente esse corpo estranho, né? Porque às vezes ela quer, mas não está preparada. Né? Exato. Então, assim, às vezes ela quer muito, mas não tem aceitação. Então, são coisas, essas dualidades a gente vai tratar, a gente vai cuidar. A gente vai cuidar. Por isso que essa pergunta, né? A gente precisa ter um olhar mais criterioso antes de fazer uma cirurgia, né? Sim. Conversar mais e analisar se realmente não é adequado passar por uma avaliação psicológica antes de ser submetido ao procedimento. Concordo. Acho que era quase que a gente devia fazer isso mais rotineiramente mesmo. Sim, né? sim. Eu estou percebendo o que está acontecendo com mais frequência, mas aí eu acho que é um pouco diferente. A questão do explante. Está tendo um aumento de pessoas querendo retirar prótese. Sim. E pessoas às vezes têm 5 anos, 10 anos que estão com prótese. Eu tive uma bem interessante, uma paciente bem interessante, que ela falou
teve um momento da minha vida que eu estava muito insegura com o meu corpo, que ela quase não tinha, quase zerado as mamas, muito hipomastia importante, severa. E ela parece que necessitava daquilo para a autoestima dela, e ela ficou muito feliz. Colocou, foram 10 anos. Quando chegou num papel saudável, né? Exato. Passou 10 anos, ela voltou e ela falou. E ela tinha ganho peso, ela era muito magrinha, tá? Ela tinha ganho um pouco mais de peso, estava com o corpo mais maduro, né? E ela falou, eu não sinto mais a necessidade de ter essas próteses. Hoje eu consigo me olhar e aceitar a ter pouca mama. E eu gostaria de retirar. Como ela não tinha amamentado, é uma paciente relativamente jovem, não tinha nem 40 anos ainda, quando ela buscou para retirar. Então foi possível a retirada sem precisar de tirar pele, sem precisar de colocar cicatriz. Então são casos e casos. Sim, não é? Essa paciente demonstra uma inteligência emocional. Sim. Né? De ter esse preparo. Isso, né? E ela realmente, eu acho que ela se preparou emocionalmente, que ela ficou feliz, do mesmo jeito que ela ficou feliz quando colocou, ela ficou feliz quando retirou. Sim. Sabe? Então, é uma inteligência emocional que a gente fala, as pessoas elas conseguem ter. Sim, né? sim. Que é isso que a gente busca, essa inteligência emocional para as questões da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso desenvolvimento, porque a gente vai se desenvolvendo, o nosso corpo muda, né? Com certeza, a gente está falando aqui dessa estética. E a gente normalmente às vezes critica o envelhecimento, né? Fica tudo, é muito ruim, a gente fica velha. Em geral, nós, né, nos criticamos, né? E às vezes as pessoas, quando se preparam mesmo emocionalmente para a vida, né, elas se aceitam, né? E o envelhecimento não é um problema, uma flacidez, não é? Ela passa a fazer parte da sua história. Exatamente. Ali, eu digo que envelhecer é ter história para contar, né? E envelhecer também, ela traz para a gente também essa questão, na questão física, né? Essas marcas que vão ser também aquilo que a gente fala assim, de olhe para mim, olha como eu estou me sentindo, olha o que eu já passei, mas eu estou bem. O importante não é o tempo que você passou, o tempo cronológico, mas é o que você adquiriu na sua vida, porque o envelhecimento está muito dentro do que você percebe a vida, a percepção sua sobre a vida, né? Então não está só numa questão de aparência, né? Aquilo que eu realmente busquei na minha vida e emocionalmente eu tô bem, tô tranquila. E a velhice, eu digo velhice, né? Mas a gente precisa entender que estar velho não é ser velho. Sim, né? Completamente. Não é deixar de se cuidar, Exato. né? O autocuidado, ele é imprescindível. Com certeza. Né? Então... E está muito na forma como eu me vejo, né? Tem gente que já fala assim, sei lá, 50... há pouco tempo eu tive uma paciente que com 47 anos, né? Não, eu tô ficando muito velha, não posso fazer mais isso. Ela estava querendo começar os estudos. Eu falei, mas quem te disse isso? Qual a regra, né? Certo. Porque às vezes a gente coloca uma regra de que essa idade é velha, por idade, né? Certo. Infelizmente a gente ainda não, mas olha padrão. Só, eu já tô mesmo cheia de ruga, mas a ruga, o que tem uma ruga, né? Vamos conversar sobre essa ruga, né? Porque não é a velhice, é o que você não está, você está se sentindo, né? Certo. Então a gente precisa observar isso, porque nem cronologicamente, às vezes a pessoa tá lá se sentindo lá com 60, com 70 e tá ativa e tá bem, e é isso que importa, com certeza, né? Às vezes com 18 não está também. Sim, exatamente. Vamos terminar esse papo, nós vamos ter outro bloco para continuar conversando um pouco. Tá ótimo.